Então, vamos lá, amores da minha vida. Então, novamente, para a gente não perder o rumo, veja, endereçamento, ok, né? Então, a gente já sabe que no nosso endereçamento, o que a gente tem é basicamente a realização daquelas perguntas, certo? 3 perguntas básicas que resolvem a nossa vida. Bom, e aí a gente vai endereçar como? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tal vara criminal da comarca tal. Ou, excelentíssimo senhor, Ana, eu posso escrever excelentíssimo, assim, abreviado? De preferência, não, vamos evitar abreviar. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da tal vara federal criminal da seção judiciária tal. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do tal juizado de violência doméstica familiar contra a mulher da comarca tal. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do tal tribunal do júri da comarca tal, né? E por aí vai, juizado especial criminal. Ah, se for crime eleitoral, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito eleitoral da tal zona na justiça eleitoral, em vez de vara é zona eleitoral. Ana, se eu escrever vara eleitoral, vai estar errado? Não. Provavelmente vão aceitar, mas na justiça eleitoral é zona eleitoral da comarca tal, ok? Bom, agora a gente tem que lembrar que toda peça prático-profissional tem a apresentação. A apresentação inclui quem é que está peticionando. E aí quem peticiona não é o advogado, gente. É o seu cliente, através do advogado, ok? Ana, a resposta à acusação precisa de procuração com poderes especiais? Não. O que precisa de procuração com poderes especiais é a queixa-crime. Na queixa-crime, você vai falar que a procuração está de acordo com o artigo 44 do CPP. Na resposta à acusação, isso é desnecessário, nada disso, ok? Aí vamos lá, voltando para cá. Depois a indicação, a qualificação do requerente, o nome da peça e a fundamentação. Gente, resposta à acusação é necessariamente uma peça de defesa. Ficou claro? Então, quem está apresentando a peça de resposta à acusação é o réu, através do seu advogado. Então, é necessariamente uma peça de defesa. Olha o próprio nome da peça, resposta à acusação. Então, é uma peça defensiva, certo? Então, eu posso, durante a minha resposta à acusação, eu posso me referir ao réu, como acusado, como defendente, não é verdade? Como requerente, pode em todos esses casos, certo? Eu usaria acusado, réu, defendente. Agora, você tem que lembrar que a resposta à acusação, vamos imaginar que o réu não tenha sido preso. Não houve prisão em flagrante, não teve nenhuma prisão temporária. Veja, se não houve prisão e não houve uma peça de liberdade, a resposta à acusação é concretamente a primeira manifestação do acusado no processo. Então, a denúncia foi oferecida, ele foi citado para apresentar a resposta. É a primeira vez que a defesa se manifesta. Então, vamos tentar evitar escrever já qualificado, né? Muita gente tem o hábito de fazer isso. Fulano de tal, já qualificado nos autos. Vamos colocar fulano de tal, nacionalidade, estado civil, profissão, com domicílio no endereço tal, né? Então, vamos colocar assim direitinho, CPF, identidade, tá? Bota bonitinho, tudo esmiuçado. Ana, eu não posso escrever fulano de tal, vírgula, qualificação completa? Acho até que não está errado, mas eu preferia que você escrevesse direto. Só precisa tomar cuidado, então eu preferia que você escrevesse nacionalidade, estado civil, etc. Tá? Só precisa tomar cuidado para não colocar, por exemplo, a nacionalidade brasileiro, quando a questão não falou, tá? Então, a gente não coloca nenhum dado que possa caracterizar identificação de peça. E isso seria uma identificação de peça, ok? Então, vamos lá, voltando para cá. Então, na apresentação, a gente vai colocar o nome do acusado, a questão vai trazer o nome dele, né? Coloca lá o nome dele em caixa alta, aí vai nacionalidade, profissão, estado civil, identidade, número, CPF, número tal, residente domiciliado no endereço tal, nos autos do processo acima indicado,
Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu posso, na hora que eu estou elaborando a minha peça, eu vou colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca tal. Aí eu posso pular 2 linhas e escrever processo número tracinho ou processo número XX? Pode. Aí pula de novo 2 linhas e começa nome, aí a qualificação do cara? Pode. Eu posso não colocar esse número do processo? Pode. Fato é que eu preciso que você dê um espaço de linhas entre o endereçamento e a apresentação, ok? Quanto é esse espaço de linhas? Bom, vamos deixar entre 4 a 5 linhas. Ana, eu posso escrever assim, pular 10 linhas? Poder pode, mas eu prefiro que você não faça. Então, eu sempre vou preferir que você apenas pule as linhas. Pula 4 linhas e comece a escrever. Ah, na vida real não são 10? Na vida real são 10. Mas nós não estamos na vida real, nós estamos numa prova que eles sabem que vocês têm poucas linhas, tá? Então, você vai escrever o endereçamento, pula 4 linhazinhas e começa a apresentação, certo? Ana, eu preciso na apresentação colocar o nome com recuo, ou seja, no parágrafo, tipo tá assim, ó, esse espaçozinho aqui? Sim. Ok? Eu quero que você dê o parágrafo, tá? Então, você pode colocar um dedinho, 2 dedinhos. Ah, Ana, já ouvi um professor dizer que tem que ser 2 dedos. Não, não existe isso do tem que ser, tá? Só quero que você coloque lá 2 dedinhos para iniciar o parágrafo, ok? Um dedinho, 2 dedinhos, um espaço, certo? É como se fosse uma tabulação, né? Tá? No computador, você não aperta o Tab, aqui você vai deixar o espaçozinho, tá? E aí, vamos lá. Então, nos autos do processo acima indicado, por seu advogado que a esta subscreve, conforme procuração em anexo, vem a presença de Vossa Excelência com fundamento nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, apresentar. Gente, 396 e 396-A é a regra geral. Mas nós já vimos aquela tabelinha com as outras fundamentações, não é isso? Certo? Então, olha só, a regra de fundamentação é o 396, 396-A. Ana, eu posso colocar só o 396? Pode. Posso colocar só o 396-A? Até pode, mas se você pode colocar os dois, por que você não vai colocar os dois, né? Repare lá que é o artigo 396 que diz que a denúncia vai ser recebida e o réu vai ser citado para apresentar a resposta. O 396-A traz para a gente o que tem dentro da resposta. Então, os artigos são perfeitamente compatíveis, um complementa o outro. Então, vamos fundamentar no 396 e 396-A do CPP, tá bom? Entendido, gente? Certo? Aí, veja só, vem a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, apresentar resposta à acusação. Aí, o nome da peça, você vai, veja, está escrevendo lá, pula uma linha, bota o nome da peça, centralizado na folha, e aí volta, pula mais uma linha e escreve pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. Reparem que no meu exemplo aqui, eu coloquei com fundamento nos artigos 396 e 396-A antes do nome da peça. Poderia ficar depois? Poderia ser assim, vem a presença de Vossa Excelência, oferecer ou apresentar resposta à acusação com fundamento nos artigos 396 e 396-A. Agora, o importante é que, que a fundamentação esteja próximo do nome da peça, tá? E aí vem, pelos motivos de fato e direito a seguir alinhados. Reparem que aquela fundamentação do 396 e do 396-A era a fundamentação regra geral. Mas e se for no júri? Se for no júri, é o 406 do CPP. Se for na lei de licitações, é o artigo 104 da Lei 8666. Se for nos crimes eleitorais, é o 359, parágrafo único do Código Eleitoral. E aí, reparem, aí vem uma dúvida. Ana, eu poderia colocar o artigo 104 combinado com o 396? Na minha opinião, pode. Mas quando existe um artigo específico, eles têm feito de usar o artigo específico. E a gente tira isso de uma questão que aconteceu aí com a impronúncia e tal, que a gente vai ver quando a gente estiver falando de apelação.
Mas, então, eu prefiro que você use o artigo específico. Então, se for a resposta da Lei de Licitações, use o artigo 104 da 8666. Se for o crime eleitoral, o 359, parágrafo único. Mas, Ana, eu quero combinar. Tudo bem. E, na minha opinião, eles não poderiam recusar essa combinação do artigo 104 com o 396 por força do 394, parágrafo 4º do CPP. Mas existe um artigo específico. Isso vai dar margem à confusão. Por isso, eu acho pouco provável eles colocarem um crime da Lei de Licitações. Entenderam? Até numa questão de prova, acho possível, mas numa peça prático-profissional, acho pouco provável. Mas, de qualquer forma, fica aí a dica e eu quero que você faça a remissão necessária, né? Então, novamente, vamos nos lembrar que você vai criar uma remissão. Deixa eu ver se eu acho uma folha branca, tá difícil. Oh, meu Deus do céu, não tenho aqui. Então, você vai chegar lá no artigo 396, certo? E no 396A, e vai, tá aqui o 396 do código. Aqui na frente dele, a lápis, você vai fazer uma remissão por 104 da 8666. Esse é um código que eu uso, olha só. Quando eu boto assim entre parênteses a lei, é a lei para você poder saber qual é a lei. Então, 104 da lei tal. Você não precisa escrever artigo 104 da lei 8666, sei lá de que ano. Olha só, olha o tamanho disso. Você tem pouco espaço para fazer remissão. Então, ou você marca se a remissão já estiver no VAD, senão você só coloca o número do artigo, entre parênteses a lei. Beleza, olha só, já sabe. Tá? Então, primeira coisa, 104 da 8666. E o 359, parágrafo único do Código Eleitoral. Ok? Tranquilo, gente? Fechado? Voltando lá. Ah, e o 4, oh meu Deus do céu, e o 406 do CPP. Aí, como é do próprio CPP, você não precisa botar nada, mas se você quiser, para não ter risco, coloca 406 CPP. Ok? Agora, vamos lá, gente. Agora, presta atenção. Feita a apresentação da nossa peça prático-profissional, a gente vai agora fazer a narrativa dos fatos. E aí, eu queria que você perdesse um tempinho da sua vida, mas é um tempinho importante, fazendo resumo de fatos. Como assim? Vamos criar um treino, eu quero que você crie um treino, em que você não pode passar tipo assim, de um parágrafo de 5 linhas ou, no máximo, 8 linhas para explicar os fatos narrados no enunciado da questão. Porque, veja, a presença dos fatos na peça prático-profissional pontua. Então, tem 0,10, 0,15 que eles atribuem aos fatos. Mas não tem o que escrever dentro dos fatos que vá ter conteúdo. Então, você não pode não ter os fatos na peça, mas também não pode perder um excesso de linhas quando você precisa das linhas e das folhas para elaborar a sua peça prático-profissional. Então, se você conseguir resumir os fatos que estão no enunciado a 5 a 8 linhas, no máximo, você está ganhando bastante. Então, eu quero que você pare um tempinho dos seus estudos para tentar fazer resumo de fatos, ok? Então, para isso, eu vou botar no seu material, veja, um treino de resumo de fatos, com o enunciado da peça prático-profissional e um número de linhas, que eu vou colocar 10 linhas no máximo. Você tem que dar um jeito de colocar resumidamente aquilo dentro daquelas 10 linhas, ok? Então, nós vamos fazer esse treino depois que a gente terminar de assistir as peças de resposta à acusação e defesa prévia ou preliminar. Quem não está fazendo isso ainda, quem já fez, está ótimo. Mas quem ainda não fez, terminando de aprender sobre peças de defesas prévias e exceções, eu quero que você treine resumo de fatos, ok? Fazendo os exercícios que eu vou propor. Certo, gente? Beleza, voltando para cá. Então, apresentar os resumos dos fatos, você vai tirar do próprio enunciado da questão. Agora, tem que ser, gente, um breve resumo.
Na resposta à acusação, o que é importante? É importante, bom, se o indivíduo tiver sido preso, você vai dizer, olha, ele foi preso em flagrante e tal, mas a prisão em flagrante não é o importante da resposta. O que é importante numa resposta à acusação, gente? Que foi oferecida uma denúncia pelo crime artigo tal, né? Então, o ora defendente ou o acusado foi denunciado no dia tal, por violação ao artigo tal do Código Penal. A denúncia foi recebida e na data tal ocorreu a citação do acusado, motivo pelo qual vem agora apresentar sua resposta à acusação ou suas teses defensivas. E pronto, acabou, não tem que falar mais nada. O importante é, olha para cá, o que aconteceu? Os fatos o que aconteceu até agora? O que aconteceu foi, ele foi denunciado, né, foi denunciado pelo crime tal, a denúncia foi recebida, ele foi citado, certo? Mas não assiste razão ao órgão de acusação. Mas merece acolhida a presente resposta para que ele seja absolvido. Você pode falar qualquer coisa para dar um pontapé inicial na parte relacionada ao direito, entenderam? Mas não precisa ficar explorando ou batendo nos fatos, porque o que você tem que discutir relacionado aos fatos, você não vai discutir nos fatos, você vai discutir na parte relativa ao direito, né? Tranquilo? Beleza? Maravilha! Então, você só vai colocar ali aquilo que é essencial para demonstrar, olha, a peça é realmente uma resposta e talvez, assim, se houve alguma coisa muito importante em relação à tese defensiva, tipo, foi preso em flagrante, contudo, verifica-se desde logo que o flagrante é forjado, como veremos a seguir. Pronto. E aí você passa a trabalhar os aspectos relacionados ao direito. No entanto, quando a gente pensa no aspecto relativo ao direito, agora sim, a nossa preocupação inicial é com as preliminares e depois com o mérito. Novamente, Ana, se eu colocar fora da ordem, isso vai me trazer problema? Não, mas eu preferia que você tivesse um raciocínio concatenado, tá? E quando a gente pensa nas preliminares, gente, quais são as preliminares processuais? As preliminares são aquelas que eu costumo indicar no PPP vezes 2. Então, eu quero que você use esse roteirinho que aqui está, ok? E esse roteiro vai ser fácil de você guardar, porque, novamente, olha só, PPP. O que você pensa quando você pensa em PPP? Pensa em prescrição. Então, começamos com as causas extintivas da punibilidade previstas, a princípio, no Código Penal, no artigo 107. Depois, ó, P de prescrição, P de prejudicial, P de preliminar. Com isso, você já matou três passos do nosso PPP vezes 2. Né? Então, P, P, P. Ó, vamos de novo. Prescrição e outras causas extintivas de punibilidade, da punibilidade. Prejudiciais, preliminares. Você só tem que guardar isso, filho. Guardou isso? Agora, as próprias preliminares vão levar você para as nulidades. E você vai automaticamente imaginar, poxa, depois que eu analisei as preliminares, as preliminares me lembram incompetência, nulidade. Ilegitimidade, nulidade. Suspeição do juiz, nulidade. E aí aquilo automaticamente vai me levar para as nulidades, para os artigos de nulidades, né? E aí eu vou examinar as nulidades e depois a inépcia da inicial, as próprias nulidades vão me levar para a falta das condições da ação e depois eu só tenho que lembrar de verificar, poxa, será que esse cara tem direito a alguma medida despenalizadora e essa medida despenalizadora não foi oferecida? Vamos analisar agora cada um dos nossos passos do PPP vezes 2. Eu volto já no próximo bloco. Beijinho, até lá.